como deixar de sentir raiva de alguém, como vencer o ódio, como tirar o ódio do coração, como conseguir perdoar as pessoas, como conseguir perdoar quem lhe ofendeu ou quem lhe ofende. Essas são as coisas que nós vamos procurar refletir aqui nesse vídeo. Nós vamos acompanhar aqui 10 lições de perdão na Bíblia Sagrada. Eu vou estar apresentando também os slides que eu vou estar acompanhando aqui, e você vai poder acompanhar aqui do lado o conteúdo desses slides, e também na descrição do vídeo eu vou colocar o artigo que eu escrevi sobre isso. Eu vou colocar nesse artigo também, tem a opção de você baixar esses mesmos slides ali para acompanhar. Bem, o perdão ele é uma atitude de força. O perdão na Bíblia ele é um privilégio e não uma opção. Algumas pessoas acham que o perdão ele não é algo positivo. E algumas pessoas simplesmente acreditam que o perdão é algo que não existe, porque elas simplesmente não sentem. E preferem não perdoar, preferem alimentar o ódio, o ressentimento, a amargura, todos esses sentimentos que estão relacionados com as ofensas sofridas, né? E algumas pessoas preferem o caminho que eu chamo de o caminho mais fácil, que é o caminho da vingança. Essa frase aqui eu gosto muito dela, ela fala que se você quiser ser feliz por um minuto, vingue-se. Mas se você quiser ser feliz a vida inteira, perdoe. O perdão então é uma atitude de força. A primeira lição de perdão é que perdoar é uma qualidade que está em falta em nosso mundo. E é uma qualidade que está presente apenas naquelas pessoas que amam. Por mais estranho que pareça, grande parte das pessoas acha que perdoar é um ato humilhante, até um defeito de conduta. Aqueles que não conseguem se perdoar também acabam achando que todo mundo pensa assim, e por isso seus erros jamais serão perdoados pelas pessoas. Só que no mundo em que todo mundo erra, todas as pessoas erram, o que seria de nós se não houvesse o perdão? Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 11, fala que a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Então, muitas vezes você fica pensando, não, se eu enfrentasse isso aqui, se uma pessoa fizesse isso comigo, eu não perdoava nunca. Você fica falando isso, né? Mas você, de repente, se coloque na outra posição. E de repente pense da seguinte forma, se eu fizesse isso com alguém, eu gostaria ou não de ser perdoado? Então, com certeza, todos nós gostamos e desejamos ser perdoados, ter uma segunda chance, ter uma nova oportunidade de fazer melhor. Então, se nós sempre queremos essa oportunidade, então é a mesma coisa que nós devemos oferecer para as pessoas. Vemos aqui alguns pressupostos de perdão. Esse aqui é muito interessante a gente compreender. Para você conseguir vencer o ódio, vencer o ressentimento, vencer a amargura, você reflita nesses pressupostos de perdão que eu vou colocar aqui do lado. Primeiro, o perdão é um processo e não um acontecimento. Então, é pouco a pouco que você vai conseguindo alcançar esse perdão. Segundo, o perdão é você assumir a responsabilidade de como você se sente. Ou seja, a pessoa lhe fez mal, a pessoa lhe prejudicou, a pessoa transmitiu uma energia negativa para você, mas você pode escolher não sentir aquilo. Você pode simplesmente escolher rejeitar aquele mal. É mais ou menos aquela história, né? Uma vizinha foi, pegou o estrume, colocou numa caixa e mandou para outra vizinha, porque ela não se dava bem com a vizinha, mas essa vizinha não tinha nenhum problema com ela. Então foi o que ela fez, ela pegou aquele estrume e ela colocou terra e colocou uma muda e plantou flores e devolveu para a vizinha. Ou seja, ela simplesmente pagou o mal com o bem. E é mais ou menos isso que nós devemos fazer. É exatamente isso que a gente deve fazer, né? E assim você assume a responsabilidade de como você se sente. Ou seja, você pode se sentir como um condenado, um desgraçado porque fizeram aquilo com você, ou você pode se sentir como uma pessoa vencedora que enfrentou aquilo e mesmo assim vai superar com a graça de Deus. O perdão é recuperar sua força e o seu destino. O perdão é aprender a sentir paz por liberar quem lhe fez mal. Ou seja, você sente a paz de Deus simplesmente porque você não vai usar da vingança. O perdão é para você e não para a pessoa que lhe ofendeu, para o autor da afronta. Quando você perdoa, quem está mais se beneficiando é você mesmo. Não, a pessoa não quer nem saber. Isso aí não tem problema. Na verdade, a paz e o perdão ele vai afetar a você mesmo. Porque uma pessoa que faz o mal, muitas vezes ela pode se sentir culpada, ela vai necessitar do perdão, mas muitas vezes não. Ela não vai. Às vezes a pessoa é muito perversa e não se importa com isso.
e aquela energia fica com você porque você foi ofendido. Então você precisa se libertar daquilo simplesmente perdoando a pessoa, entregando ela a Deus, entregando a situação a Deus. E dessa maneira você passa a ser o maior beneficiado, a maior beneficiada pelo fato de oferecer o perdão. O perdão ele se refere-se à sua cura e não à da pessoa que lhe feriu. Sétimo ponto, né? O perdão é uma habilidade que precisa de treino, precisa de exercício, precisa de disciplina, precisa de prática. É a mesma coisa com aquele mandamento do amor que Jesus falou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente tem a noção na nossa sociedade que o amor é um sentimento que está sujeito a surgir e desaparecer de repente, né? Só que na palavra de Deus o amor é um mandamento. Jesus ele nos manda, ele disse, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E para você fazer isso, precisa se esforçar. É aquele negócio, né? Você não sente para primeiro fazer, para depois fazer. Você faz para depois sentir. Então, uma habilidade é uma habilidade que precisa de treino. O perdão é você ter mais controle sobre os seus próprios pensamentos. O nono, o perdão é você levantar a cabeça e ter equilíbrio físico e mental. Décimo, o perdão é você ser um herói feliz e não uma vítima sofredora. Décimo primeiro, o perdão é uma escolha. É simplesmente uma escolha. Você não pode esperar sentir. Você tem que simplesmente decidir. É uma decisão interna. O perdão também significa restituição. E o perdão ele só é possível com Deus. Terceiro pressuposto aqui, terceira lição de perdão na Bíblia. O Evangelho mostra que o Pai sempre nos perdoa. O Pai Celeste e os anjos no céu, eles sentem mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é uma figura muito bonita, é uma ilustração, uma imagem muito bonita que a Bíblia nos transmite. Que quando uma pessoa se arrepende na terra, aquilo ali gera alegria no céu, tanto em Deus como em Cristo, como nos anjos. E então Deus, ele não tem a visão humana de ficar dizendo assim, que a pessoa, essa pessoa aí está só fingindo, né? Ele não tem isso, ele percebe que se a pessoa está lutando, está se esforçando para mudar, para se arrepender, ele sempre concede uma nova chance. E a força do perdão é muito maior e mais forte do que a força do pecado. Deus ele perdoa e ele acredita na restauração de cada ser humano. E Jesus nos ensina que se o nosso irmão pecar contra nós, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhes. E se 7 vezes num dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, então o que você deve fazer? Perdoar. Isso daqui é exatamente um grande desafio do Evangelho, é você fazer isso daqui, praticar isso daqui. E por que você deve fazer isso? Porque eu e você, muitas vezes nós vemos e julgamos as pessoas, nós achamos que as pessoas não são sinceras, e até mesmo percebemos pela própria experiência que a gente passa com a pessoa que aquele arrependimento às vezes não é sincero e verdadeiro. Mas mesmo ele não sendo sincero, a palavra de Deus nos recomenda perdoar, porque a sinceridade ou não que a pessoa tem, ou ela vai ter ou deixar de ter, é uma questão entre ela e Deus. Não é nada que eu e você possamos fazer. A única coisa que eu e você podemos fazer é fazer o que a palavra de Deus nos diz, que é perdoar. E isso daqui é exatamente um desafio para nós. Nós vamos compreender isso mais profundamente para colocar isso em prática. Perdoar alguém é uma atitude de inteligência. Então, seja inteligente. Perdoar não é fraqueza, muito pelo contrário, perdoar é força. Porque é necessário muito mais força para perdoar do que para guardar mágoas, ressentimento ou raiva. E isso é verdade. O livro de Provérbios fala que é muito mais forte o homem que consegue dominar-se do que aquele que toma uma cidade. Nós temos um exemplo na Bíblia de Sansão, que ele era um homem muito forte fisicamente, mas ele que não tinha domínio próprio, ele era facilmente dominado pelo vinho, dominado pelas mulheres, pela prostituição. E se tornou então um homem fraco, moralmente falando, apesar de ser forte fisicamente. E algumas pessoas pensam que força é isso. Fulano me fez isso, então agora eu não levo desaforo para casa, eu vou pegar ela e vou quebrar isso e vou quebrar aquilo. E elas acham que isso é força, mas na verdade isso aí está demonstrando uma grande fraqueza. Porque força mesmo é aquilo que Cristo demonstrou na cruz, porque as pessoas estavam ali. Se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a nós e a ti mesmo. E Cristo ali não fez aquilo. Ou seja, se ele fizesse aquilo, era o que as pessoas queriam. Mas se ele fizesse aquilo, se fosse descer da cruz e mostrar que ele era
o Todo-Poderoso, então aquilo ali seria uma demonstração de fraqueza da parte dele. Porque foi exatamente para aquela missão que ele veio sofrer e enfrentar aquilo. Então aquilo ali ele estava demonstrando a maior força. Então quando você fica senhor de si, você domina o ódio, domina a raiva, você se submete a Deus e você busca a Deus a força para perdoar, então isso daí é que verdadeiramente é força. E essa força aí os brutos não compreendem. Quem age com violência diante de uma afronta não está demonstrando força, está demonstrando falta de autocontrole, falta de domínio próprio. E isso é um defeito de caráter, não é uma qualidade. Algumas pessoas pensam que isso é qualidade, né? Uma pessoa fez isso comigo, eu fui lá e paguei, e dei o troco. Na verdade, isso daí é um defeito de caráter. Quem não perdoa está fazendo mal apenas a si mesmo. Quando você se vinga, você pode achar que prejudicou a pessoa na mesma moeda, mas na verdade você é que saiu mais prejudicado. Quando você perdoa, então você, diante de Deus, está em condição favorável. A pessoa que lhe prejudicou é que está em condição desfavorável. Quinto ponto, quinta lição, palavras de perdão. Falar que perdoa sem sentir o perdão é falsidade? Será que é? Porque as pessoas às vezes dizem assim, não, eu não vou dizer que eu perdoo fulano se eu não sinto esse perdão. Só que do ponto de vista humano, isso é dessa forma, mas do ponto de vista da palavra de Deus, você deve perdoar mesmo sem sentir. Por quê? A palavra de Deus ela nos diz assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é exatamente isso, é você sentir uma coisa e você fazer o contrário. Você vai, na Bíblia, você vai ver que está constantemente a carne, a natureza carnal, ela está sempre lutando contra o espírito. Por exemplo, se você for ler a Bíblia, se você for ler a palavra de Deus, só quando você sentir vontade, quando é que você vai ler? Você vai ler muito pouco a Bíblia. Se você for orar, só quando você sentir vontade, quando é que você vai orar? Você vai orar muito pouco. Então você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que ir à igreja, mesmo sem ter vontade, porque é indo sem ter vontade que você está negando a si mesmo, e assim você está tomando a cruz, seguindo a Cristo, e assim você desenvolve força e vigor espiritual. E é a mesma coisa com o perdão. Você só consegue ter força para perdoar quando você perdoa mesmo sem sentir. Isso não é falsidade, isso é negar a si mesmo. Muitas vezes quem é ofendido tem grande dificuldade, porque é uma luta, é uma avalanche de pensamentos perturbadores. E fica complicado falar sobre perdão quando os sentimentos são exatamente o oposto. Só que é preciso subjugar esses pensamentos. Você precisa primeiro falar palavras de perdão, porque esse é o caminho para você sentir o perdão. Não espere sentir primeiro para depois falar. Nós temos que avançar pela fé, ou seja, você tem que ter um ato de fé. Você luta com aquilo ali e às vezes você está com vontade de esculhambar, você está com vontade de dizer palavras terríveis com a pessoa. Então, em vez de você dizer aquilo, dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio coração, você deve dizer o contrário. Você deve dizer que Deus abençoe aquela pessoa, que Deus perdoe ela, que Deus conceda 200 anos de vida a ela, que Deus conceda vida longa, que Deus conceda o arrependimento, que Deus conceda que ela vá para o céu. E você vai perceber que quanto mais você fizer isso, mais a força para perdoar vai brotar em você. Já imaginou como seria a sua vida se você só fizesse algo quando sentisse vontade? Então, muitas coisas, principalmente as coisas que fazem mais diferença, que fazem melhor para a gente, são coisas que a gente precisa fazer mesmo sem ter vontade. Você tem que ir para a academia, você tem que fazer exercício físico, você tem que se alimentar de forma correta. E se você for dar lugar simplesmente aos desejos que o seu próprio coração diz, então você não vai terminar num bom lugar. Exatamente essa passagem que eu falei para vocês está em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, perdoar é negar a si mesmo. Porque para perdoar, você precisa negar a si mesmo. Aqui, o sexto tópico, a sexta lição de perdão na Bíblia é: traição tem perdão? E sim, aqui duas perguntas. Como perdoar uma traição? Quem trai merece perdão? E é possível perdoar uma traição? Isso daqui acaba sendo um paradoxo. Por quê? Porque, na verdade, o perdão, ele só é perdão se for dado a quem não merece. Se você for dar o perdão apenas a quem merece, então não é perdão. É cortesia, é camaradagem, é reciprocidade. Mas não é perdão, é simplesmente você está trocando favores. A pessoa pisou na bola uma vez, mas ela fez muitos favores, então você vai relevar isso daí, né? Mas, na verdade, as pessoas que menos merecem são as que mais precisam do nosso perdão.
As pessoas que mais lhe afetam são as que você mais precisa perdoar, porque mais você precisa se liberar da maldade delas. Muitas vezes quem nos agride, às vezes não demonstra nenhum arrependimento, nenhuma tristeza por ter feito um grande mal, mas a melhor atitude para o bem de nós mesmos, que somos ofendidos, para o seu próprio bem, que se for ofendido, é entregar a questão a Deus, é colocar nas mãos de Deus. O mal se acaba por ele mesmo. E nas mãos de Deus, ele dá a direção correta em tudo. Tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que afeta você e tudo aquilo que afeta a mim, primeiro afeta a Cristo, depois dele é que vem para nós. E tudo que Deus permite sobre nós, ele permite com propósito. Às vezes vem coisas muito ruins, mas essas coisas ruins acabam nos desenvolvendo, nos tornando até pessoas melhores, de acordo da maneira com que a gente reage. Se a gente reagir com perdão, com paciência, entregando a Deus, então certamente essa experiência será muito valiosa para nós no futuro. Quem perdoa sempre descansa. Quem alimenta raiva não consegue ter paz nunca. Por isso que perdoar é uma atitude inteligente. E não perdoar mina a nossa capacidade de progredir. Deixa a pessoa estagnada, mantendo a pessoa numa atitude sofredora, que não faz bem. Então ela acaba adoecendo. No decorrer dos anos, aquilo acaba se transformando em doenças. Eu vi algumas pessoas nessa situação, né, que elas sofreram trauma, sofreram traição e tiveram essa dificuldade, porque realmente é muito difícil de você praticar isso, de você perdoar. Mas a pessoa não pode se entregar, porque se ela se entregar aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo ali vai causando um desequilíbrio emocional nela e vai afetando os nervos, e dos nervos vai afetando o sangue, a saúde, e acaba ocasionando doenças. E do mesmo jeito é a culpa. A pessoa que se sente culpada demais, aquilo ali pode acabar gerando doenças. Então, tanto a culpa como a dificuldade de perdoar são coisas que a gente deve vencer. Aqui, nessa apresentação, nesse vídeo, eu estou mostrando a vocês os passos para vencermos isso, colocando nas mãos de Deus. E vamos continuar, para que você compreenda bem como vencer isso e não se tornar vítima desse mal que prejudica muitas pessoas. C.S. Lewis ele falou: grandes adversidades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Muitas vezes você sofre muito. Você enfrenta muita dificuldade, você enfrenta muitas pessoas ruins que lhe prejudicam, lhe fazem mal, e você acha que aquilo ali é azar. Mas na verdade é exatamente por meio daquilo que Deus lhe ensina a desenvolver paciência, a desenvolver maturidade, desenvolver equilíbrio emocional, desenvolver mansidão. E essas são qualidades que elas se desenvolvem apenas mediante provas. Então, se você é uma pessoa que é muito atribulada com essa situação, então significa que Deus ele tem um destino extraordinário para você. E é exatamente através dessas coisas que ele procura lhe preparar, lhe qualificar para enfrentar e para alcançar a glória desse destino que ele tem preparado para você. Medite nisso. O sexto ponto aqui da lição é como confiar de novo. É possível haver uma restauração tão intensa, que torna a relação até melhor do que antes da ofensa, através de 3 ingredientes. Porque ocorre o seguinte: você perdoa e você fica pensando, mas como é que eu vou confiar de novo na pessoa, né? A pessoa fez isso comigo, como é que eu vou confiar? Por você mesmo é impossível, não tem condição. Mas a mesma coisa que Deus faz conosco, ele nos dá a condição de fazer com as pessoas. Então não sou eu que vou sentir isso, não sou eu que vou alcançar isso por mim mesmo. É Ele que vai me dar quando eu tenho fé nele e pratico o que ele me diz. Se você está colocando em prática o que a palavra de Deus diz, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que ele faz conosco. Deus ele nunca fica ressentido com você. Ele sempre dá uma nova chance, ele sempre acredita que você vai fazer melhor. E é a mesma coisa que ele nos dá para esse privilégio para fazer também com as pessoas. Ou seja, ele nos dá a capacidade de refazer, recomeçar a relação que você teve com a pessoa que lhe ofendeu de uma forma tão intensa como se aquele mal nunca tivesse sido feito. E como é que isso é alcançado? Existem 3 ingredientes que estão aqui nesses slides. O primeiro ingrediente é a oração, o segundo é o diálogo e o terceiro é a transparência. Ou seja, você precisa orar. E se você conviver com a pessoa, então você precisa orar com ela todos os dias. Orar intensamente, buscar a presença de Deus. Segundo, você precisa conversar, dialogar e passar ponto por ponto. A oração e o diálogo, eles fazem uma obra de restauração muito profunda e completa. E o terceiro é a transparência. Você não tem mais segredos, não tem mais aquelas coisas misteriosas. Você aprender a respeitar a pessoa simplesmente sendo transparente. E existe até um quarto ponto aqui que eu não coloquei, que é o fato de você confiar em Deus, entregar a situação na mão de Deus.
Tudo que lhe sobrevém vem de Deus. Então, se a vida lhe reservar honra, então receba que vem de Deus. Mas se a vida lhe reservar ofensa, traição, então receba também, porque isso vem de Deus. Apesar de ser mais difícil, mas você precisa simplesmente confiar nele, porque tudo que ele mandar para você, tudo que ele permitir sobre você, certamente são coisas que vão lhe beneficiar de alguma forma. Como a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos agora compreender algumas falsas ideias de perdão, ou seja, é importante entender que há alguns pontos relevantes sobre o que não é perdão. Ou seja, perdoar não é ter que ficar aguentando maus tratos. Às vezes a pessoa diz, não, o marido faz isso comigo aqui, mas eu perdoei ele, então ele continuando fazendo. Então isso aí não é perdão, isso aí é tipo um masoquismo, né? Um sadismo, porque você fica aguentando aquilo dali e você se submete àquilo e fica naquela posição de vulnerabilidade e não consegue sair daquilo ali. Então isso aí já é uma relação de abuso, uma relação que não deve continuar, ou seja, isso não é perdão. O perdão é quando a pessoa você perdoa aquilo ali e aquilo ali não acontece mais. É a mesma coisa entre o seu perdão de Deus e nós, né? Deus ele nos perdoa, mas ele fala o quê? Vai e não peques mais. Então a relação para que venha haver um perdão verdadeiro, então tem que existir, tem que cessar aquele mal. Se não cessar o mal, então de que forma ocorre o perdão? Você simplesmente sai daquele relacionamento, sai daquela situação e você perdoa a pessoa, mas simplesmente não convive mais com aquilo ali. Isso daí é realmente é uma coisa que acontece muito e que as pessoas precisam abrir os olhos para isso daí. Segundo, perdoar não é desculpar o mau comportamento. Às vezes você fica desculpando. Ou seja, perdoar você tem que vencer aquilo ali e deixar de lado e mudar. E se não está ocorrendo mudança, então ali também não tem condição de estar havendo perdão de forma prática, né? Existe o perdão, mas se não houve mudança, então não tem como continuar a relação. Perdoar também não é negar o sofrimento. Ou seja, não é você dizer assim, eu sou um super-homem, isso daqui é isso, e tá bom, e eu aguento, e tá certo. Ou seja, você tem que aceitar a realidade do sofrimento, aceitar que aquilo é pesado, aceitar que aquilo é um trauma, aceitar que aquilo é duro, mas você tem que colocar tudo aquilo nas mãos de Deus. Ou seja, não é você que vai vencer aquilo sozinho, por si mesmo. É uma força que Deus vai lhe dar, é uma sabedoria que Deus vai lhe dar para vencer. Perdoar não significa que temos que continuar com a pessoa que nos maltrata. Perdoar é repreender, é confrontar o ofensor de forma clara, de forma pessoal, de forma secreta e nunca em público. É interessante isso daí, viu? Você precisa confrontar. Está acontecendo isso aqui e aqui a nossa relação é isso daqui. Se você quiser continuar, e se a gente quiser continuar sendo amigo, precisa ser dessa forma aqui. E se não for, e se você continuar fazendo isso, então acabou isso tudo aqui para nós aqui. Você vai continuar com a minha amizade, e vai receber o meu perdão, mas não vai ter como a gente mais conviver. Então, é dessa maneira que acontece. E só Deus ele pode nos dar força para agir assim. Se você sofre com isso, busque em Deus a solução, a direção. Existe uma parábola muito interessante na Bíblia, que é a parábola do credor incompassivo, que é aquele indivíduo que estava devendo uma grande quantia. Na verdade, a quantia era 10 mil talentos, ou seja, era muito dinheiro, eu acho que era milhões, se fosse cambiado para o dinheiro de hoje, eu acho que eram milhões de reais, milhões de dólares, aquela quantia que esse homem devia ao Senhor. Eram 10 mil talentos. E ele chegou lá aos pés do Senhor e disse, olha, Senhor, eu tenho paciência comigo que eu vou lhe pagar tudo. Só que aquilo era impossível, era uma conta muito alta mesmo. 10 mil talentos, para vocês terem uma ideia, o talento era o salário de um dia. E 10 mil talentos significava 10 mil dias de trabalho. Imagine isso aí, a quantidade de tempo, e como era que o homem ia conseguir esse dinheiro todo para pagar. E como o patrão era um bondoso e sabia que o homem não tinha condições de pagar, então ele disse, olha, tudo bem, eu vou lhe perdoar. E simplesmente riscou a dívida. A partir dali, aquele homem estava livre daquela dívida que ele não conseguiria pagar nunca na sua vida. Mas o que aconteceu? Logo ao sair dali, ele encontrou com outra pessoa que lhe devia. E essa pessoa lhe devia 100 denários, ou seja, o salário de 100 dias de trabalho. Essa pessoa também não tinha condições de pagar a ele os 100 denários de uma vez. Né? E pediu a ele, clamou a ele, pediu misericórdia que ele tivesse compaixão dele, que dentro de um tempo ele poderia trabalhar para pagar. Mas o que aconteceu? Esse homem que foi perdoado os 10 mil talentos, ele não teve a mesma paciência que o Senhor teve ao lhe perdoar. Ele simplesmente disse, você vai me pagar tudo que deve, senão eu vou lhe prender, eu vou lhe dar uma surra,
e pressionou o homem para pagar aquilo ali, né? O que é que acontece? A parábola fala que ali havia testemunhas que viram aquilo e foram contar ao patrão dele o que ele havia feito. Então, ele mandou chamar o nome de volta e ele disse, olha, eu não lhe perdoei a dívida. Isso perdoou. Então, por que você não consegue perdoar essa dívida do seu parente? Da mesma maneira que eu demonstrei do seu amigo. Da mesma maneira que eu demonstrei misericórdia a você, então você não deveria demonstrar misericórdia para as pessoas. Essa história, irmãos, amigos, ela é bastante interessante na palavra de Deus, que a gente vê, a gente acompanha essa história e ela é exatamente um reflexo da nossa vida. Para a gente compreender bem isso, veja bem, o rei, ou seja, o patrão dessa história, ele representa Deus, que ele sempre nos perdoa, e ele nos perdoa dívidas imensas que a gente não pode pagar, né? O primeiro devedor, que é aquela pessoa que devia 10 mil talentos, ele representa o ser humano impenitente, que não entende o perdão de Deus, ou seja, Deus perdoa a pessoa e ele acredita que aquilo ali foi uma coisa normal, que era a coisa que Deus devia fazer mesmo, então ele não valoriza a grandiosidade do perdão de Deus. O terceiro ponto é que o segundo devedor, aquele que deveria apenas 100 denários, ele representa o pecador comum que busca arrependimento sincero. Quarto, o homem que devia 10 mil talentos, ele não tinha compreensão correta da imensidão da sua dívida. Ele afirmou que ele ia pagar, mas ele jamais poderia pagar isso. Então, a mesma coisa com a gente. A dívida que nós temos para com Deus, nós nunca poderíamos pagar por nós mesmos. A salvação é algo que só Cristo pode nos dar, porque nós nunca conseguiríamos pagar a dívida pela nossa alma por nós mesmos. Por mais que a gente trabalhasse, por mais que a gente se esforçasse, por mais que a gente obedecesse, jamais conseguiríamos pagar essa dívida. E Deus pagou essa dívida através do seu Filho. Então, isso é algo muito valioso que eu e você jamais poderíamos pagar. Então, isso é representado por essa dívida de 10 mil talentos. O quinto ponto. Assim também, muitas pessoas pensam que elas podem fazer alguma coisa com as suas próprias capacidades, as suas próprias obras, né, para pagar a dívida para com Deus, ao invés de aceitar os méritos de Jesus. E Jesus é o único meio de nós alcançarmos a salvação. Todo mundo quer ser perdoado, mas poucas pessoas estão dispostas a perdoar. Então, essa é mais uma lição que você encontra nessa parábola. Cristo nos mostra ali que ele sempre perdoa. Então, nós estamos sempre querendo perdão, sempre querendo que Deus nos conceda a sua graça, nos conceda uma nova chance. Mas poucas pessoas estão dispostas a fazer isso também com o próximo. Reflita na sua própria vida, na sua própria experiência. As faltas dos outros sempre parecem maiores do que as nossas. Essa é uma outra realidade que a gente vê nessa parábola e é uma realidade que a gente vê na nossa vida. A gente sempre está desculpando nossos erros e está vendo que os erros dos outros parecem que são muito mais graves. Existem até algumas pessoas que veem umas pessoas cometendo erros e pecados e às vezes ao ela perceber que a pessoa cometeu aquele pecado, ela se sente não bem, mas ela se sente assim um pouco confortável, porque ela sabe que os seus pecados não são tão graves assim. E isso também é uma experiência ruim, não deveríamos nos sentir assim. As faltas dos outros às vezes nos parecem maiores, mas as nossas também são muito grandes diante de Deus. E para as faltas dela necessitam de arrependimento e para as nossas também nós necessitamos nos arrepender. Ai de nós se Deus nos tratasse como nós tratamos uns aos outros. Isso é verdade. Eu falei aqui para vocês que Deus ele sempre nos perdoa, ele sempre nos dá uma nova chance. E isso é uma coisa maravilhosa para nós. E eu fico pensando, ai de nós se em vez de Deus fosse o nosso próprio irmão da igreja ou uma própria pessoa da nossa família que tivesse que nos perdoar. Seria bem complicado aí. Né? O perdão do primeiro credor não era uma opção, era uma obrigação. Ou seja, aquele homem que teve a dívida de 10 mil talentos perdoada, o fato de ele lidar com uma pessoa que ele devia 100 denários, aquilo ali para ele não era uma opção, era uma obrigação. E aqui está a lição para nós. A parábola, ela ensina que não perdoar é um pré-requisito para a condenação eterna. Ou seja, a palavra de Deus ela nos mostra o perdão não como uma opção para mim e para você. Isso não, irmão, você pode perdoar ou não. Não, a palavra de Deus ela nos diz claramente que se você perdoar, você é abençoado. Se você não perdoar, você é condenado. É isso que a gente vai ver aqui agora no próximo slide. Aqui, essa citação do Espírito de Profecia no livro Parábola de Jesus fala que a misericórdia perdoadora de Deus deve ser a medida da nossa própria. Não nos é perdoado porque perdoamos, porém, como o fazemos? O motivo de todo perdão acha-se no amor de Deus, mas por nossa atitude para com os outros denotamos se estamos possuídos desse amor. Por isso Cristo diz, com o juízo com que tiveres julgados,
Com a medida com que tiver medidos, vos hão de medir também. Não dê ao perdido ocasião para desânimo. Não permita intervir uma severidade farisaica para ferir o seu irmão. Não suja amargo escárnio, espírito no coração. Não manifeste desprezo na voz. Se falar uma palavra de você mesmo, se tomar atitude de indiferença, ou se denotar suspeita ou desconfiança, poderá causar a ruína de uma vida. Aqui ela está falando, irmãos, que é a nossa conduta, a nossa postura com as pessoas que erram, né? Tanto conosco como que erram com outros. Ou seja, a gente não deve demonstrar no nosso comportamento que a gente está rejeitando ou desprezando essa pessoa, porque o nosso comportamento, a nossa atitude pode acabar ocasionando a ruína da pessoa. A pessoa que erra, muitas vezes ela se sente muito triste, muito mal. E quando ela percebe que outras pessoas estão vendo ela com outros olhos, ela se sente pior ainda. Então, da nossa parte tem que existir o mesmo sentimento que há em Deus, que é o sentimento de perdão e de amor. Carece ele, o irmão que errou, né, de um irmão com coração simpatizante, para que ele toque o coração humano. Sinta ele o aperto de uma mão simpatizante e ouça o sussurro, oremos. Deus dará uma experiência a ambos, uma rica experiência. A oração une-nos uns aos outros e a Deus. A oração traz Jesus ao nosso lado e dá à alma fatigada e perplexa novas forças para vencer o mundo, a carne e o diabo. A oração desvia os ataques de Satanás. E por último aqui, a oração do Pai Nosso. Como aquilo que eu falei aqui, a oração, o perdão na palavra de Deus não é uma opção, é um privilégio e é uma obrigação. E na oração do Pai Nosso está escrito aquilo ali, né? Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque muitos, devido a estarem orando assim, ou seja, ao mesmo tempo em que alimentam uma atitude irreconciliável com o próximo, sem perceber, podem estar condenando a si mesmo. Porque se perdoados aqui, em Mateus 6, 14 e 15, ele diz, se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Mas se não perdoados aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, quando a gente não perdoa, e nós rezamos o Pai Nosso, nós repetindo essa frase do Pai Nosso, estamos pedindo para Deus nos tratar da mesma maneira, ou seja, não nos perdoar. Isso é muito perigoso, porque você vai lá, recita o Pai Nosso, vem na igreja, lê a Bíblia, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a pessoa lhe ofendeu e de repente você alimenta rancor, mágoa, ressentimento, ódio, detesta a pessoa, não quer a pessoa perto de você. Então, quando você fala isso, na palavra de Deus, você está dizendo para Deus fazer daquela mesma maneira. E isso é uma coisa que se debruça até de forma mais profunda. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu perdoo fulano, mas eu não quero mais conversa com ela. Então, é basicamente como se você estivesse dizendo a mesma coisa para Deus. Assim, eu quero que o Senhor me perdoe, mas eu quero que o Senhor não queira mais conversa comigo. Porque a mesma medida que a gente usa com as pessoas é a medida que Deus usa para conosco. O livro de Tiago fala assim, haverá juízo sem misericórdia para aquele que usou de misericórdia. E no juízo a misericórdia triunfa. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, no dia do juízo, isso será levado em conta. Quer dizer, Deus ele leva em conta as nossas atitudes aqui nesse mundo. A gente acha que Deus ele vai nos perdoar porque Ele ama e cuida de cada um de nós, e realmente Ele ama e Ele gosta do ser humano, Ele gosta de você, mas Ele não tolera o mal, o pecado. Se Ele vê que você não ama o próximo, então Ele não pode levar uma pessoa que não ama para o céu. E Ele vê que você, mesmo sendo ofendido e sofrendo a ofensa, e você se esforçou para perdoar, então, da sua parte também, Ele vai lhe conceder exatamente aquilo que você ofereceu. Essa parte do perdão é muito interessante porque ela envolve isso, né? É uma via dupla. Quando você perdoa, automaticamente você acessa de forma mais rápida e plena o perdão também para você. E por último aqui, eu vou recitar aqui duas orações. A primeira oração é para a pessoa que foi ofendida. Então, se você é uma pessoa que foi ofendida, repita essas palavras comigo na sua mente. Vamos orar. Fala assim, Pai Celestial, eu tenho lutado muito com sentimentos de raiva. O meu coração carrega muita mágoa e tristeza pelo desgosto que sinto por essa pessoa ter me ofendido. E você pode pensar na pessoa que lhe ofendeu. Eu sei que essas coisas não me fazem bem, Senhor, mas eu não consigo parar de sentir isso.
Eu peço que o Senhor intervenha nessa situação, me dê a paz de espírito e uma disposição contínua de perdoar a pessoa e não deixar que esse mal me prejudique mais. Eu quero poder aprender com essa experiência. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar todo esse mal em um bem na minha vida, na vida de muitas outras pessoas. Me ajude, Senhor, a confiar em Ti e a descansar na certeza que tudo é possível ao que crer. Que Jesus seja meu escudo e minha defesa, porque eu entrego a Ele essa questão. Eu sei que hoje eu sinto essa dor, mas logo o tempo fará com que isso seja como águas passadas. A minha alegria virá logo ao amanhecer, porque o Senhor é meu refúgio. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Então essa é a oração para a pessoa que foi ofendida. E agora eu quero que você faça, se você é um ofensor, uma pessoa que se sente culpada porque ofendeu alguém, essa oração é exatamente para você. Senhor, perdoa-me por eu ter ofendido a essa pessoa. Eu fui muito egoísta. Só pensei em mim. Não imaginei que fosse capaz de causar tamanho estrago na vida das pessoas dessa forma. Eu me sinto mal. Eu estou confessando a Ti que eu não tenho forças para pedir perdão. A Bíblia afirma que o Senhor opera em nós o querer e o realizar. E eu suplico que o Senhor me dê força para procurar reparar esse dano e encontrar a simpatia que preciso, de modo que possa haver uma reconciliação. O Senhor afirma em Tua palavra que existe muita alegria no céu quando o pecador se arrepende. E eu estou arrependido do que fiz e desejo nunca mais fazer. Dá-me força para confiar em Ti, porque nada é impossível para Ti, Senhor. E Jesus me diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Concede-me esse alívio, no nome dEle te peço e eu te agradeço por me ouvir. Amém. Então aqui nós concluímos esse vídeo, onde você conferiu aqui como vencer o ódio, como vencer a amargura, como tirar a raiva do coração. São coisas muito difíceis de a gente fazer por nós mesmos, mas aqui você viu 10 lições práticas na Palavra de Deus. Eu recomendo que você acesse logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição, o artigo completo, onde eu mostro ponto por ponto, passo a passo para você colocar em prática isso daí na sua vida. E o maior beneficiado será você mesmo. Repasse essa mensagem para outras pessoas, se inscreva no nosso canal e que Deus nos abençoe.